Boa tarde a todos e todas. Aqui é o professor Augusto Martins, mais uma vez aqui da Secretaria de Educação e do Esporte do Estado do Paraná, do Departamento de Tecnologias Educacionais, aqui da Direção de Tecnologias e Inovações. E hoje nós temos uma convidada de São Paulo, a professora livre-docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela também é coordenadora do grupo de pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento Moral, orientadora do mestrado e doutorado nos temas de normatividade, moralidade, contextos de desenvolvimento na escola e na família, autora de livros, capítulos de livros e artigos científicos. Professora doutora Luciana Maria Caetano. Professora, como vai a senhora? Olá, boa tarde, professor Augusto. Eu vou bem, obrigada. Um imenso prazer estar aqui com vocês neste canal do professor da Secretaria de Educação do Paraná. Eu que já fui professora da rede de ensino do Paraná em nível universitário, fui professora da Universidade Estadual de Maringá, já morei em Maringá. Então, para mim é uma grande alegria estar conversando com os professores da rede de ensino do Estado do Paraná. Muito obrigada, professor Augusto. Para nós é uma satisfação ter a senhora aqui, professora. A senhora fez uma grande pesquisa com seus orientandos, inclusive, sobre o impacto da atividade laboral na saúde mental nesse período de pandemia, né, que nos assusta bastante e que nós estamos passando quase que já caminhando para aquela jornada da Fênix, né, renascendo das cinzas. Esperamos renascer, né? O que a senhora teria para nos dizer, professora? Pois é, professor, foi através da pesquisa que nós pudemos estar nos conhecendo e essa oportunidade de divulgar essa pesquisa, para mim, não tem preço e é de importância tremenda, porque estamos no meu grupo de pesquisa, como você mesmo contou, eu coordeno o grupo de pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento Moral, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e eu e meu grupo de orientandos de mestrado, doutorado, iniciação científica e também professores colaboradores, no caso, essa pesquisa é coordenada pela professora Jaqueline Maria de Souza, uma doutora formada por mim, que segue como pesquisadora colaboradora. Nós organizamos essa pesquisa, cujo título é Ser Professor em Tempos de Pandemia, o Impacto da Atividade Laboral na Saúde Mental do Professor. Nós pensamos imensamente em que seria necessário compreender e ouvir principalmente o professor neste momento, através de uma pesquisa, porque temos em nosso grupo de pesquisa também o professor Rodney, aluno meu de doutorado, que vem investigando a questão do adoecimento do professor, especialmente todo o adoecimento mental. E nós imaginamos, uma vez que temos dados tão sérios sobre saúde mental do professor, antes da pandemia, que agora, com toda a demanda que a pandemia trouxe a todos, mas especialmente ao professor e à professora, que tiveram que se reorganizar para dar sequência às atividades educativas em modo remoto, nós pensamos que isso possa ter um impacto que precisava ser investigado, que precisava ser acolhido pela academia, compreendido, de modo que nós pudéssemos estar mais aptos a oferecermos a esse professor o acolhimento necessário, toda a orientação que ele precisará, que ele já está necessitando e precisará ainda mais quando esse processo pandêmico vier ao fim. Então, foi dentro deste contexto que o grupo se organizou e está, então, desenvolvendo esta pesquisa.
Foi nesse Perfeito. sentido. Eu atuo na Universidade de São Paulo como professora, orientadora de mestrado e doutorado, e a minha temática de pesquisa é o desenvolvimento moral, pensando esse aspecto de como nos relacionamos com as regras, com o mundo das normas, com o mundo das regras, com o mundo do que é certo, do que é errado, desde as coisas mais simples do nosso dia a dia, sobre as quais nós temos que tomar decisões, como com relação a grandes dilemas que sempre estiveram presentes aí no desenvolvimento do homem enquanto espécie mesmo. E aí trouxemos esse papel do professor, porque entendemos que o professor, ele é essencial, sempre foi no desenvolvimento moral da criança. O contexto escolar é um contexto de excelência para o desenvolvimento e a possibilidade da criança se desenvolver e construir-se como um ser humano justo, digno, um cidadão que constitua uma transformação social a partir de que tenha seus direitos reconhecidos e conhecidos também por ele e que, portanto, possa praticar os seus direitos. Então, é neste contexto que nós resolvemos voltar o nosso olhar para este profissional que tem a excelência de promover desenvolvimento. Então, foi dentro dessa perspectiva que a gente pensou na elaboração e no contexto desta pesquisa, que pode ser respondida pelos professores aí do estado do Paraná. Nós ficaríamos imensamente gratos se vocês pudessem colaborar respondendo. Ela é um Google Form e você pode responder pelo próprio celular, enfim. Ela está na descrição agora aqui do nosso link do YouTube, abaixo aqui do vídeo, na descrição do vídeo, os professores, os internautas que estão nos assistindo podem acessar ali o link do Google Forms e já encaminhar ali a sua resposta ali no Google Forms para nós. Essa contribuição é muito, muito, muito importante mesmo, né, professora? A gente precisa dessas respostas para tentar construir soluções, não é? Pois é, professor Augusto, é assim que a gente faz ciência. A ideia da pesquisa, ela é constituída de um survey, e a primeira ideia, a ideia principal é, de fato, ouvir o professor. Mais do que inferirmos o que, de fato, esteja acontecendo com o professor nesse momento, e nós queremos, de fato, ter essas respostas do professor, da professora, como ele está sentindo todas as demandas deste momento e como é que ele pode, de fato, nos trazer essas informações para que isso, de fato, retorne depois em propostas de formação de professores, em propostas de orientação de toda a comunidade educativa e, especialmente, o nosso maior desejo é que a pesquisa se transforme em políticas públicas educacionais que levem em consideração as necessidades do professor, todas as suas demandas nessa especificidade do seu trabalho docente. Fantástico. Nesse sentido também, professor Augusto, eu queria, então, aproveitar para contar um pouquinho mais para vocês acerca, então, do contexto da elaboração dessa pesquisa e queria discorrer sobre 5 aspectos que, na nossa opinião, no nosso... mais do que na nossa opinião, mas nos resultados dos estudos que nós já temos a respeito do adoecimento do docente, dos problemas de saúde mental que os professores têm enfrentado. Então, eu queria apresentar aqui para vocês 5 aspectos que eu acredito ser de extrema importância para a gente compreender um pouco essa questão do impacto
que a pandemia pode ter no trabalho do professor. Então, eu queria discutir com vocês um primeiro aspecto, que seria o significado do adoecer, a especificidade do adoecer do docente, aspectos relacionais que se envolvem neste trabalho do docente e o seu possível adoecimento, legitimar essas dificuldades que, de fato, os docentes muitas vezes enfrentam e que podem estar enfrentando neste momento tão difícil que todos nós estamos enfrentando. E, por fim, que nós possamos discutir algumas propostas que a gente já pode vislumbrar aí em tempos de pandemia e talvez pós-pandemia. Essa pesquisa, então, ela tem como principal objetivo responder à questão: qual é o impacto que a pandemia do Covid-19 pode gerar na questão da saúde mental dos professores. E para a gente pensar nisso, eu queria trazer alguns números importantes para vocês, algumas informações, inclusive numéricas, importantes para vocês. Por exemplo, professor Augusto, o professor tinha conhecimento dessa informação de que a Organização Internacional do Trabalho declara a nossa profissão, a profissão de educadores, de docentes, como uma profissão de risco? O senhor sabia dessa informação? Para mim, esta é novidade, professora, mas é importantíssima. Inclusive para se construir. É uma informação extremamente importante. Então, nós somos profissionais que atuamos numa profissão que é considerada pela Organização Internacional do Trabalho desde 1984, a docência é considerada uma das profissões de risco. Como você disse, eu sou aqui do estado de São Paulo, professora da Universidade de São Paulo, da USP, e na rede estadual de São Paulo, em 2018, nós tivemos mais de 50 mil afastamentos de professores da rede básica, o que significa 40% das licenças emitidas naquele ano, e a principal causa ou ausência do professor no exercício de sua função, e esses afastamentos, então, por motivos de saúde mental. Outro dado importante que a gente tem, esse é um dado do estado de São Paulo, mas nós temos dados de pesquisas realizadas no estado de Tocantins, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, que também trazem dados bastante parecidos com esses que eu estou falando. Eu citei para vocês também a pesquisa do meu doutorando, né? Ele fez o mestrado dele sobre saúde mental do professor, e segundo o resultado do estudo dele, 50% da amostra de professores que ele investigou apresentou em algum momento da vida, segundo os testes que ele, as entrevistas e os instrumentos que ele usou na pesquisa, 50% dos professores em algum momento tiveram uma situação de adoecimento mental e já tinham feito uso de alguma medicação psiquiátrica para lidar com essa dimensão. Mas, por outro lado, apenas 5% desses professores declaravam ter tido algum acompanhamento psicológico ou algum apoio de um serviço de psicologia, ou conseguido acesso ou procurado o serviço de acompanhamento terapêutico. Então, esses dados, eles nos surpreendem demais, e nós não estamos falando de dados pós-pandemia, nós estamos falando, professor Augusto, de dados anteriores à pandemia, antes que nós estivéssemos enfrentando a situação que agora enfrentamos. Portanto, não podemos negligenciar estes dados.
eles são de tamanha seriedade, eles são dados que precisam ser do conhecimento, em primeiro momento, do próprio professor, porque isso faz com que ele perceba, você, professor, e compreenda que se você está vivendo uma situação dessa, muitas vezes a gente tem uma tendência a nos culpar, a achar que a culpa é absolutamente nossa, achar que nós é que não estamos dando conta de lidar com aquela situação, levar para um âmbito unicamente pessoal, mas é tão importante nós sabermos que, infelizmente, essa tem sido uma condição enfrentada por um percentual muito significativo de professores. E nós não podemos mais continuar fingindo que isso não está acontecendo. E a nossa preocupação se amplia na medida em que todos nós estamos vivenciando uma situação que é considerada dentro da psicologia uma situação de trauma, de emergência, de trauma emergencial, de trauma de situação de desastre, de situação de emergência. Nós nunca, os próprios epidemiologistas, os cientistas afirmam isso, que nunca vivenciamos alguma coisa parecida com o que nós estamos vivendo nesse momento com a questão da Covid-19. Por quê? Porque se trata de um vírus, eu não sou médica, epidemiologista, estou apenas transmitindo informações que nós temos recebido da própria mídia e dos artigos científicos sobre Covid, mas o fato é que nós hoje temos que lidar com questões que desencadeiam ansiedade, que desencadeiam estresse, que é o fato de não sabermos por quanto tempo mais permaneceremos em isolamento social, não sabemos quando é que teremos a vacina, não sabemos quando teremos que retornar à escola com os nossos alunos, como que isso acontecerá, o que será dos professores que estão em risco. Algumas escolas, por exemplo, prometendo para os pais, escolas da rede privada, que os professores estarão à disposição para as aulas presenciais, mas que os pais ainda terão acesso às aulas de modo remoto. Ou seja, mas o professor vai ganhar 2 vezes? Como é que nós vamos lidar com isso? O professor vai dar conta de fazer todo o trabalho de ensino remoto, que é tão complexo, que nos pegou de forma tão improvisada. A grande maioria dos professores não sabia nem da existência das videoconferências, das plataformas de ensino remoto. Nós tivemos que aprender isso de um dia para o outro. Então, é claro que se nós já tínhamos antes um contexto que era desencadeador de estresse para o professor, é claro que agora nós estamos enfrentando dificuldades maiores. Certo, professor Augusto? Perfeito, perfeito. O nosso chat, ele tem algumas indagações que dão sequência a isso que a gente está conversando, e a gente pode depois fazer um desenvolvimento em cima dessas questões, né, professor? Uma das questões que são bastante híbridas nessas posições que a senhora coloca, é se isso é inerente e única e exclusivamente à categoria de professores. Ou eu posso encontrar isso também, essa ansiedade, essa pressão, esse momento angustiante também num perfil da personalidade de outras categorias profissionais também com frequência, ou talvez com mais ainda profundidade do que de professores. Eu cito aí a categoria de médicos, de policiais. Isso seria um contexto gerador que eu poderia explorar para outras categorias também, e se essa ansiedade, se esse momento decodificador da personalidade humana, se quando eu vou analisar esse perfil, ele já pode ser responsivo para outras questões que hoje nós estão atreladas à sociedade, essa violência, essa intolerância. O que a senhora poderia nos dizer?
Poxa, acho que tem umas 5 perguntas dentro dessa, não é Perdão, verdade? Bastante perdão. complexo. Sim, o que nós estamos dizendo é que todos nós, mesmo os pais das crianças, dos adolescentes, mesmo aquela pessoa que não está no mercado de trabalho, que era, por exemplo, a mãe que ficava com a criança em casa, todas as pessoas, a nossa rotina mudou de uma forma inesperada, que ninguém nunca esperou, tudo é absolutamente novo. Nós estamos vivendo uma situação que nos assusta de forma muito grande, que é o número de mortos que não baixa, e nós seguimos tendo como se caíssem 5, 6 aviões por dia no nosso país. É uma metáfora que a gente pode fazer. Quando a gente tem um acidente de avião que morrem 250 pessoas, 300 pessoas, isso sempre nos gerou tamanha comoção. Hoje é como se nós tivéssemos 6 aviões que caíssem todos os dias. Então, é claro que a gente pode levar esse contexto, ele não é exclusivamente gerador de ansiedade para o professor. A questão a que a gente traz aqui da dimensão de quanto que isso pode ser ainda ampliado no caso do professor, porque o professor, ele já lidava antes disso com outras demandas que eram desencadeadoras dos problemas de saúde mental, como a desvalorização social da profissão. E todos nós já ficamos sabendo atualmente de um professor de uma rede privada que ele foi demitido em meio à pandemia porque ele não soube dar conta de falar com seus alunos através de um Meet, de um Zoom. Ele não tinha essa habilidade de videoconferência, então ele também foi desvalorizado por não ter uma habilidade que até antes da pandemia ela nem era solicitada. As questões dos baixos salários dos professores, a desvalorização financeira, a questão da indisciplina dos estudantes, questão com a qual eles seguem tendo que lidar, mesmo através dos Meets, porque os alunos aprendem a usar o chat e fazem bullying, e fazem chacota através dos chats. Muitas vezes os pais invadem os Meets e fazem esse tipo de interrupção, de intervenção, tantas questões, né, que já eram antes das queixas dos professores, ações violentas praticadas pelos próprios alunos, pelos pais em relação aos docentes, e que elas permanecem acontecendo, porque hoje o docente ficou extremamente exposto, né? O pai agora assiste a aula e ele avalia mais do que nunca a aula desse professor, que está também numa situação de sobrecarga de funções. A organização dos materiais, elaboração de aulas, correção de provas, de lições, sempre foram queixas dos professores como atividades que os professores tinham que realizar para além do horário de trabalho. Isso segue muito maior em termos de frequência e de intensidade. Hoje eu respondo, por exemplo, aos meus alunos através de Zap, através de plataforma Moodle, através de e-mail. Os alunos, a gente responde individualmente ao aluno, e no meu caso, que sou professora universitária, tenho turmas que têm 80 alunos, não é? Então, a gente teve essa ampliação de situações que já eram difíceis antes da pandemia e que ficaram ainda mais complexas. Uma outra queixa que os professores trazem, a ausência de união entre os próprios colegas. Então, outro dia, uma professora do meu grupo de pesquisa se queixava de que ela tinha feito uma proposta de trabalho para a rede onde ela estuda e onde ela trabalha, me desculpem, e aí ela teve toda
uma situação de conflito com os colegas, que os colegas não gostaram dela ter apresentado aquilo e etc. Então, essa falta de diálogo, essa dificuldade nas relações interpessoais, com a coordenação, com a direção, tudo isso já era queixa do professor antes. Agora, isso ficou muito mais ampliado. E nós vemos essa dimensão que esse ouvinte fez essa pergunta, colocou, o quanto que a moral, nesse sentido de moral aqui, moral é um termo que tem sido muito pouco esclarecido para a população. O que a gente está falando quando eu falo que eu sou estudiosa de psicologia do desenvolvimento moral? Eu vou trazer aqui um conceito muito simples de moral. Moral implica em preocupar-se com o outro. Moral é toda conduta, todo comportamento que eu realizo de forma a não causar dano no outro, de forma a levar em consideração os direitos do outro, de forma a levar em consideração que o outro também é digno de ser respeitado como ser humano. Então, nesse sentido, nós temos visto, infelizmente, a pandemia tem mostrado demais essas situações imorais, no sentido de não respeitar o espaço do outro, não respeitar o papel do outro, a começar, por exemplo, pelo caminhar em ruas sem máscara. Se eu não estou preocupado em pegar o Covid, mas eu não uso máscara só para evitar para mim, mas eu uso máscara para evitar também de transmitir para o outro. Talvez eu esteja bem, mas assintomático, e alguém que tenha ido a um médico e que seja de um grupo de risco pode pegar o vírus, porque de repente eu espirro sem querer, ou escapa a saliva ao falar alguma coisa, entendem? Então, nesse sentido, realmente a gente pode dizer que a pandemia, ela trouxe, né, toda essa dimensão moral para a gente levar em consideração, e é isso que eu queria conversar hoje com vocês, né, de trazer, legitimar um pouquinho esse sofrimento, no caso do professor, da professora, que está também com todos os medos da pandemia, com todas as ansiedades que todas e quaisquer outras pessoas estão vivenciando, mas ainda tendo que se reorganizar para fazer a sua atividade docente de maneiras que ele nunca imaginou que ele teria que fazer antes. E isso tudo com o seu filho do lado na sua casa. Quantos professores se queixam comigo? Eu estou me esmerando nas minhas aulas, em como eu estou orientando meus alunos, mas não me sobra tempo para orientar meus filhos. O meu filho está em casa também com trabalho remoto, e eu não consigo acompanhar as aulas dele, porque quando ele entra nas aulas dele, eu estou dando as minhas aulas. Então, esses são alguns comentários que a gente tem recebido, entre tantos, dessa dificuldade tão grande que o professor tem vivenciado e que, sim, tem levado a uma ampliação do adoecimento. Interessante, professora. É interessante a gente também pontuar, e assim, eu espero que os nossos internautas entendam que aqui eu estou na posição de um professor e de um cientista, e eu preciso explorar todas as vertentes para que a gente consiga construir um consenso para uma resposta mínima que possa nos dar um caminho em busca de um entendimento, né, professora? Mas quando nós pensamos em toda essa ruptura que aconteceu lá em março, eu era professor ainda de sala de aula, eu me lembro que eu estava numa turma de 6º ano, e eu sou professor de ensino fundamental, ensino médio e também universitário. Eu estava lá com meus alunos do 6º ano, usando uma máscara, e a minha pedagoga falou: Augusto, as crianças ficam um pouco assustadas com você em sala de aula, usando a máscara para se proteger. Lá nós já não existia essa cultura de cuidado, de se preservar, e eu estava com uma gripezinha boba, não é? Mas lá onde ninguém sabia onde nós iríamos chegar hoje, lá naquele momento, que outra resposta poderia ser dada, né? Eu enquanto professor,
né? Nós, enquanto professores, o que nós poderíamos fazer, né? Eu não estou falando aqui enquanto Secretaria de Educação do Estado do Paraná, e acredito também que a senhora também não está falando em nome da sua instituição, nós estamos falando, desabafando aqui nossas angústias enquanto professores, mas o que nós faríamos, não é? Qual seria a resposta? Nós somos exigidos, sim, muito, né? Muito exigidos pela sociedade, não é? Talvez nas classes profissionais, talvez nós, a classe médica, a classe policial, sejam talvez as 3 maiores classes e as mais exigidas perante a sociedade, né? Porque eu não posso dizer que um médico, lá um corpo médico está estressado, então ele não vai trabalhar no hospital, vai morrer todo mundo, não é? Se eu digo assim que há um grupo de professores, eu tenho crianças em casa, o pai sai para trabalhar às 7 horas da manhã, volta às 7 horas da noite, essa criança fica com quem em casa numa pandemia? Ela não tem nenhuma orientação pedagógica, ela quer ter aula. Eu, nos grupos de WhatsApp das minhas crianças, eles me mandavam mensagem perguntando, professor, eu não peguei o livro na escola, como é que eu vou estudar em casa? E assim foi. E assim foi angustiante, foi angustiante. Talvez nós não tivéssemos outra opção se não mergulhar na guerra, né? Nós fomos a uma guerra, nós fomos a uma batalha. Eu precisava pensar no meu aluno, eu também tenho 3 filhos em casa. Eu precisava pensar, mas e os meus alunos? São centenas, né? São centenas, como é que eu faço? Não é? Eu deixo essa criança sozinha em casa porque o pai e a mãe tem que ir trabalhar, senão não tem o que comer em casa, não é? O que eu faço com essa criança? Muitas secretarias, e a nossa em Campo é essa, de levantar uma educação online, ir para a televisão, correr atrás do tempo perdido. Foi perfeito? Não, a gente não tem essa resposta. Ninguém me formou na faculdade para ser um professor para lidar na pandemia, não é? Ninguém me formou na sociedade para viver um furacão desse, né? Ninguém me formou. E aí me gera uma grande dúvida, professora, que talvez eu possa desabafar com a senhora e a senhora possa me dar o seu entendimento, não é? Nós não tínhamos caminhos, não é? Tudo para nós foi uma batalha no escuro. Nós não sabíamos o que fazer, nós não sabíamos quanto tempo ia levar, a gente não sabia quanto tempo a gente ia ter que deixar essas crianças em casa, a gente não tinha respostas para nada. Era uma tela em branco que a gente tentava desenhar a melhor paisagem, não é? Era esse o cenário que nós, professores, né? Conversando com uma professora de Pernambuco, né, que também está trabalhando nesse sistema, ela fala, mas Augusto, olha, eu estou indo levar coisas com o meu carro lá no sítio para os meus alunos, igual muitos colegas meus aqui no Paraná também, porque eles também não têm, né? Eu queria compartilhar com ela algumas atividades de Classroom, e ela até brincou comigo, não, mas Augusto, meus alunos não têm computador. A gente está aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste é muito difícil isso. São cenários que nós não estávamos preparados, né, para ter. Eu acho assim, professor Augusto, desculpa, eu só queria completar o que você está falando, porque você está falando exatamente da especificidade do trabalho docente. Uhum. Nós temos um trabalho que ele tem uma especificidade, e talvez nós tenhamos conseguido, com tamanha resiliência e com tamanha criatividade, nos reinventarmos dessa maneira, porque fazemos isso diariamente. E esse, inclusive, é um dos motivos que muitas vezes levam também ao adoecimento, porque a especificidade do trabalho docente exige adaptação constante desse profissional. Nós não lidamos com um protocolo, com papéis, também com isso, mas nós lidamos diariamente, o tempo todo, com pessoas. Nós lidamos com o desenvolvimento psicológico, físico, emocional, social, moral, a singularidade do processo ensino e aprendizagem, a singularidade do magistério, a singularidade do trabalho do educador implica em enfrentar desafios, e nós fazemos isso diariamente. Quantas vezes passamos o fim de semana inteiro preparando uma aula, e quando chegávamos na aula presencial,
aquela aula não funcionava e a gente tinha que se reorganizar e a gente reinventava. Então, de fato, isso é preciso que a gente tenha muito clareza de que existe uma especificidade desse trabalho docente. Nós nos encontramos, seja agora de modo remoto, seja pegando o nosso carro e indo levar algum material para o nosso aluno, ele é a nossa causa, ele é o nosso objeto. E o nosso objeto de trabalho não é um arquivo, não é uma peça, não é um motor, não é uma planta, é um ser, é uma pessoa, são várias pessoas, cada uma delas absolutamente única. E o que eu sempre digo, nós trabalhamos com alguém que não está pronto. O nosso aluno, ele não está pronto, ele está em desenvolvimento, ele não é uma pessoa pronta. Nosso aluno, ele é vulnerável, ele é imprevisível, ele é imaturo, ele é inconstante, ele é violento às vezes, ele pode estar doente, ele pode ficar doente, ele pode, inclusive, não ter um desenvolvimento típico, ele pode, inclusive, ter algumas questões de desenvolvimento, ele pode ser uma criança de desenvolvimento atípico, ele é um adolescente, ele é um jovem, ele tem sonhos, ele não tem sonhos, ele é frustrado, ele está faminto, ele já sabe muito mais, enfim, nós lidamos com isso sempre, sempre. E essa especificidade de ser docente. Mas eu vejo que o que nos falta é autorreconhecimento. Muitas vezes nós próprios não nos damos conta da magnificência do nosso papel diante da sociedade. Nós somos nós somos o cara, desculpa falar assim nesse linguajar, porque nós somos aquela pessoa que faz diferença na vida das outras pessoas. Eu teria aqui tantos casos para dizer para vocês de grandes nomes cientistas que só chegaram a ser quem são porque teve um professor na vida deles que os influenciou, que os influenciaram, que lhes causaram admiração. Então, essa mesma especificidade que exige tanto de nós, nós poderíamos e precisaríamos encarar como a grandeza da nossa profissão. Essa mesma especificidade que tantas vezes nos adoece, porque é uma demanda tão grande, ela também precisa ser vista por nós como o nosso potencial. Professora, quando você fecha a porta da sua sala, talvez isso esteja nos causando tanta dificuldade, porque não podemos mais fechar a porta das nossas salas, não é? Porque estamos abertas nos canais, estamos gravadas no YouTube, enfim, mas nós podemos fazer a diferença. Hoje é mais difícil, talvez o que esteja te adoecendo é porque você se comunica com bustos, é com isso que nós nos comunicamos hoje. Hoje você não pode ver a tristeza no olhar do seu aluno e dar um abraço nele, você não tem essa sua possibilidade de dar para ele esse seu amor que você dava no toque, na empatia, que simplesmente passa a mão pelo cabelo e faz um cafuné, ou diz para o adolescente, viu, se você quiser conversar, eu tô lá depois. Mas a gente precisa retomar a resposta à pergunta: ser professor é uma profissão que faz a sua vida ser uma vida que vale a pena ser vivida? Para mim, faz. No meu caso, não tem nada que me tornaria mais eu mesma, que me tornaria mais feliz do que ser professora. E você pode dizer assim, claro, você é professora da USP. Eu te convido a olhar o canal de transparência da USP
Eu te convido a investigar, porque hoje nós, nessa atual situação que nós vivemos de crise econômica, todos nós, professores, lidamos com essa dificuldade absurda da desvalorização financeira. Mas, quando você, hoje de manhã, chegou na minha casa um livro, e chegou um livro com um recado de um aluno meu. Espero que você encontre 5 minutos por dia para ler isso. E quis te mandar esse presente para dizer que você fez diferença na minha vida. Isso não tem preço. Não existem outras profissões que você vai viver esse tipo de coisa. Não existem outras profissões em que você vai viver um aluno dizendo para você, depois que você encontra ele lá mais velho, nossa, por sua causa virei professora, virei professor. Então, nós precisamos recobrar a nossa autoestima nesse sentido. Acho que é esse o contraponto que a gente precisa conseguir fazer, nos alimentarmos dessa especificidade, que pode realmente nos adoecer, porque não é fácil, assim como não deve ser fácil para toda enfermeira, para todo médico que teve que ir para frente de combate ao Covid, deixando a família em casa. Eu tenho uma amiga que o marido é médico e eles passaram 4 meses, ele alugou um apartamento e ficou morando longe da família, não é? Porque ele tinha medo de voltar para casa e contagiar a família. Então, existe sim a especificidade do nosso trabalho, mas eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer quanta diferença a gente pode fazer na vida dessas crianças, desses adolescentes, e considerar que isso para você é o tipo de vida que vale a pena ser vivida. Se isso for para você o tipo de vida que vale a pena ser vivida, porque te traz essa realização de estar fazendo a sua missão, de lutar por uma sociedade mais justa, onde as pessoas construam conhecimento e isso dê a elas condição de ter melhor emprego, melhor qualidade de vida. Esse continua sendo o nosso papel. E esse papel, ele é primordial na sociedade. Infelizmente, muitos de nós, professores, desistimos da educação. Mas a educação, a ciência continua nos dizendo isso. Ela é o único caminho para a qualidade de vida e transformação social. Sensacional, professora. Nesse caminho, professora, nessa jornada, qual seria o primeiro passo para essa resiliência docente? Como esse professor se torna forte nessa linha tão sensível, tão vulnerável que é a carreira do professor? Como ele se torna forte? Ele é a espiritualidade, é o conhecimento, que caminho, que porta é essa que a gente precisa abrir para ser forte? Porque a gente não tem escolha, professora. Nós somos professores. Como é que eu digo para uma aluna, para uma turma de 30 alunos, 30 crianças, 30 adolescentes que estão aí começando a vida, olha, hoje eu estou cansado, hoje eu não consigo criar nada, hoje eu não posso ser professor, eu não tenho essa opção. Essa opção não me é me dada. Não é uma variável para mim dizer assim, olha, eu posso ser dentista, eu posso ser contador. Não é uma variável. Depois que você entra numa sala de aula e pega uma turma de alunos, você não quer outra coisa na vida, não é? Talvez seja a ruptura mais forte que um professor tenha, esse desligamento de uma sala de aula, não é? A gente se despede todo final de ano, porque a gente tem a certeza que a gente vai se encontrar no ano que vem, não é? Não é uma variável, né? Eu penso assim, sabe, professora Augusta, eu queria dizer 2 coisas a respeito disso, né? O adoecimento, ele é fato, ele é verdadeiro. Então, como qualquer outro ser humano, o professor tem o direito a adoecer e ele precisa ser legitimado nesse adoecimento. Ele precisa ser reconhecido nessa profissão de risco que ele vivencia. Ele precisa ter garantido o direito, sim, a se afastar quando ele não estiver bem,
o direito a reconhecer que ele não está bem, que ele não está conseguindo, e para isso, então, eu acho que o professor tem direito à informação, que é o que a gente está trazendo aqui nesse momento. Então, eu queria passar, né, para essa questão. O que significa adoecer? O que significa adoecer? Adoecer, se a gente pega lá no dicionário, né, ou enfermar, perder o vigor, a vitalidade, enfraquecer, afligir, causar desgosto, mortificação. E quando a causa desse adoecimento é o trabalho, ou seja, quando o professor não está se sentindo valorizado, quando a demanda está mais acima do que ele pode suportar, quando aí o professor adoece duas vezes, porque o trabalho, ele enobrece o homem, o trabalho, ele faz parte da condição humana, já nos ensinou Hannah Arendt, e enobrecer implica em dignificar. Dignidade é essa virtude que infunde o respeito e a consciência do próprio valor. Então, não é indigno adoecer. E muitas vezes, quando nós adoecemos por conta do trabalho, é um duplo adoecimento. Por quê? Porque o adoecer já é essa perda de vitalidade. E quando a gente adoece por não dar conta daquilo que a gente sonhou fazer, quando aquela profissão que a gente tanto desejou, lutou tanto para ter, ela nos frustra, ela não nos realiza em alguma dimensão ou em muitas dimensões. Então é um duplo adoecimento, porque eu perco a minha dignidade de trabalhador e também perco a minha vitalidade. Então, professor, esteja atento, não é? Todos nós estamos vivendo sintomas de ansiedade, as palpitações, as preocupações exageradas, sudorese, gastrite, e eu não vou trazer aqui, porque eu não sou especialista em saúde mental, todos os sintomas de ansiedade ou depressão ou estresse. Mas se você está se percebendo de fato com sintomas, procure ajuda. Não é vergonha adoecer, é um direito. Não é vergonha não sentir-se bem. E é muito mais digno que você vá cuidar da sua saúde, porque o professor que se sente adoecido e não se permite cuidar de si, não se permite a pausa para buscar essa ajuda do especialista, ou pelo menos buscar um diagnóstico, para ver se de fato ele está num nível de ansiedade patológico, esse adoecimento, ele repercute no aluno, ele repercute no processo de ensino e aprendizagem. E esse meu aluno que é especialista em saúde mental, Rodney Costa, ele vai dizer da escola adoecida. O professor adoecido que não busca com autocompaixão esse cuidado de si mesmo, ele adoece a escola, não é? A rede de ensino que não legitima essa condição difícil dos seus professores, a escola privada que violenta os seus professores, demandando, exigindo, forçando, ela está, na verdade, adoecendo com o próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, acho que a mensagem que eu mais gostaria de deixar aqui é que você tem, sim, o direito, ninguém adoece porque quer, ninguém procura ficar doente, ninguém quer se sentir mal. Tudo que nós queremos é nos sentir bem, nos sentirmos cheios de energia, vigorosos, investindo nos nossos alunos, mas quando você não se sentir assim, busque ajuda. Nesse momento de pandemia, entra lá na página do Instituto de Psicologia, está acontecendo em outras universidades, busque, está acontecendo em muitas instituições, os apoios gratuitos nesse momento emergencial. Então, não sonegue a si mesmo, não sabote a si mesmo, não negligencie os seus sentimentos.
tenha, assim, um momento, nem que seja na hora do banho, para refletir sobre o que você está vivendo, sentindo, sobre a sua insônia. E, na verdade, a patologia do estresse, da depressão, da ansiedade, ela é medida por sintomas que todos nós temos, mas o que é que pega? A intensidade e a frequência. Então, isso está tirando a tua qualidade de vida, você não se concentra, você não consegue fazer mais nada, você tem choro fácil, você não consegue concluir as atividades, você começa a ter pensamentos que são de ideação suicida, é hora de procurar ajuda, não é? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade conosco. Esse é o papel. Então, eu penso que esse é um primeiro momento, né, de legitimar, eu tinha esse como tópico da minha fala, legitimar, porque a doença, principalmente esse tipo de doença, não é, professor Augusto? A gente ouve no senso comum, isso é frescura, estresse é doença de rico, depressão é falta de espiritualidade. Eu queria falar agora um pouquinho sobre isso, né? Eu prometi que eu ia apresentar algumas propostas de remediação, de prevenção, e nessa pesquisa, por exemplo, a gente investiga espiritualidade, porque numa pesquisa anterior, a gente teve um resultado, né, nessa pesquisa do Rodney Costa, que professores que se definiam espiritualizados, que diziam que tinham uma religião, eles tinham correlação, não tiveram correlação positiva com ansiedade e depressão, né? Então, era um grupo que teve scores menores de ansiedade e depressão. Então, isso para nós é indicativo, novas pesquisas precisam ser feitas, de que parece que a espiritualidade, assim como alguns construtos que a gente hoje estuda dentro da psicologia positiva, como, por exemplo, o otimismo, a gratidão, a esperança, são algumas condições da personalidade da pessoa, mas que também podem ser exercitadas e que tendem a promover uma melhora na saúde mental, mas não dizer que você é depressivo porque você é pessimista. Isso não tem nada de científico. A depressão é uma doença, sim. É como se você dissesse assim, você pegou Covid porque você é pessimista. Não, a doença existe, não é? A doença mental, ela sofre muito preconceito, mas ela existe, ela é efetiva, tem a ver com o funcionamento neurológico e com todo o funcionamento químico do organismo. Ela tem uma dimensão biológica e isso precisa ser respeitado. Sensacional, professora. Então, a gente pode aí dar umas dicas aí para os professores que estão nos assistindo agora, além desse acompanhamento psicológico gratuito, como a senhora indicou aí na nossa própria rede de universidades aí públicas e em algumas ONGs, em alguns locais. Além disso, a gente poderia indicar aí esse encontro com o próprio eu, se redescobrir, para dar esse próximo passo a seguir depois de um momento tão difícil como esse, porque eu gostaria de vislumbrar, professora, esse cenário. Que professor é esse que vai chegar em sala de aula? Que professor é esse que a gente está no campo de batalha, a gente vai precisar sobreviver e a gente vai ter pessoas para cuidar depois que a gente sobreviver, né? Mas o cuidar de nós agora, nesse momento, esse encontro com o eu, eu poderia pegar aí algumas características, talvez, e eu vou agora colocar para a senhora, né? Uma boa leitura, um bom filme, umas boas horas de sono. A gente não consegue consertar a sociedade, mas talvez a gente consiga consertar o próprio eu, não é? A gente não tem respostas para tudo, mas talvez tentar se amar um pouquinho, como a senhora mesmo disse, né? Se cuidar um pouquinho, né? A gente cuida de tanta gente, mas quem cuida do professor, né? É isso mesmo. E muitas vezes nós não aprendemos isso, não é?
Salvo a pessoa que teve a oportunidade de fazer uma terapia, em poucas famílias fazem esse trabalho de desenvolvimento socioemocional, de aprendizagem afetiva, aprendizagem emocional, e eu penso que o caminho é esse que você começou a apontar para a gente, viu, professor Augusto? O primeiro caminho é esse. Ganha muito quem hoje parou uma horinha para assistir e para conversar sobre esse assunto tão sério. Por quê? Porque a minha fala foi ótima? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que falar com alguém sobre o assunto ou escutar as pessoas dizerem que também estão se sentindo assim, isso já dá um conforto para a gente, não é? Então, esse primeiro espaço, você ter uma pessoa da sua confiança, ainda que você não se veja necessitando já de um acompanhamento psicológico, embora eu sou da opinião, viu, professor Augusto, que psicologia deveria ter uma política pública que fosse tão necessária quanto arroz e feijão. Saúde e educação são absolutamente necessários para todas as pessoas, as crianças, as mulheres, os professores, os médicos e todas as pessoas, não é? Então, mas que você também tem esse hábito de dizer de como você está se sentindo para uma pessoa de tua confiança, porque assim, muitas vezes quando a gente fala sobre os nossos sentimentos, a gente com isso tem essas tomadas de consciência, e aí começa a ter esse processo de construção de conhecimento sobre si mesmo. Além dessa estratégia, né, você disse isso, sentir que a gente não está sozinho. Eu queria deixar um recado para os gestores, para os coordenadores, que o mesmo acolhimento que eles derem para os professores deles, será o acolhimento que os professores conseguirão dar para os alunos quando retornarem para a escola, não é? Então, eu penso que todo coordenador, todo professor, toda mantenedora precisa tratar o professor com todo carinho e respeito, porque ele é, de fato, o grande mediador da escola, ele é essa figura que faz o trabalho, a ponte entre o conhecimento e a criança e o adolescente. Então, seria muito importante que supervisores de ensino, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, tivessem também essa postura de acolhimento para o professor que está passando por tudo isso, a paciência, né, o apoio, porque aqueles direitos que nós temos salvaguardados, nós costumamos passá-los aos outros. E cuide de sua integridade física e mental, professor. Busque uma atuação saudável. Busque identificar quando você está cansado, quando você precisa, como o professor Augusto disse, de uma boa noite de sono, de dar uma parada, de fazer uma caminhadinha ou dançar em casa mesmo, qualquer coisa que você goste. Não deixe de inserir na tua rotina que sejam 15 minutos para você fazer alguma coisa só por você, que você goste. São pequenos cuidados conosco que sim, a psicologia tem mostrado que fazem a diferença, podem ir fazendo a diferença. Claro, vou retomar, quando você já não tem um quadro patológico instalado. E é preciso saber muito bem diferenciar essas duas questões. Professora Luciana, a nossa hora voou. Eu não queria deixar mais a senhora ir embora, mas infelizmente, a gente tem um horário para cumprir. Foi muito bom mesmo. Acho que todo mundo que estava aqui assistindo a gente, conversando com a gente, dialogando, amou a senhora. As suas palavras realmente são palavras assim que nos alimentaram a alma. A gente precisa descobrir que nós não estamos sozinhos, que as pessoas são como nós. Não é que nós vivemos numa sociedade pandêmica nesse momento, mas ainda vai raiar o sol lá na frente. A gente precisa ser perseverante, não é? Muito obrigado, professora. Muito obrigado mesmo. Para você aí que ficou assistindo a gente até agora, aí se dê um clique ali no canal ali,
ligue ali o alerta, porque as próximas lives aí vão ser maravilhosas. Serão outras meninas que são professoras aí e orientandas da professora também, que vão conversar com a gente sobre outras pesquisas. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, professora, aí em São Paulo. Para nós foi muito inspirador. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Tchau, Eu professora. agradeço demais e queria deixar um recado para os professores e para as professoras. Depois dessa pandemia, a sociedade vai precisar ainda mais de vocês. Estejam preparados, porque o professor precisa retomar o seu valor diante dessa sociedade. E vocês são valorosíssimos, valorosíssimos. E é preciso crer nisso. Um professor pode transformar a vida de muitas e muitas pessoas. Então, muita coragem, muita força. A gente vai chegar lá. Um abraço grande. Obrigado, professora. Muita fé. Tchau, tchau, pessoal. Alcebiades.